O Mira, eu tô com. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma terça-feira de estudo, né, do ESD, do nosso ESD, e agora estudando o livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, As Faces Invisíveis da Violência. E vamos fazer a leitura da página inicial, eu vou fazer a leitura e depois a Solange vai fazer a nossa prece inicial. Então vamos lá. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavra. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não segue o Senhor por não se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga, por se confiarem, desculpa. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Boa noite a todos, bem-vindos ao estudo, mais um estudo do livro Caminha que Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, que Maria e Jesus nos enviem sua luz e proteção para que possamos persistir nessa caminhada, a caminhada da reforma íntima, a caminhada árdua, difícil,
a, a vontade, não paremos no caminho, não atrasemos nossa evolução. Assim, com muita calma e tranquilidade, a, a, a proteção dos espíritos desse estudo, a proteção de Meimei e a permissão para iniciar os estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Solange. E vamos então agora dar início ao assunto, né, a continuação desse capítulo 6. E aí eu passo a palavra para a Márcia e a Carli, que são as facilitadoras da noite desse capítulo. Boa noite, tudo bem a todos? Hoje, então, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso tema da semana passada. Tô meio enrolada ainda, gente, desculpa aí, tô voltando ao ritmo. A gente vai dar continuidade ao capítulo 6 do livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa, e a gente está no capítulo das faces invisíveis da violência. Na semana passada, né, a gente começou perguntando as expectativas que cada um estava naquele momento quando viu o tema, né? Se não leu o capítulo, mas que viu. E o que a gente teve de resposta aqui foi que algumas pessoas pensaram em fome, pensaram em manipulação, né? Face invisível da violência, agressão psicológica, agressão física, medo, desamor, violência contra as mulheres. E aí, eu e Carli voltamos a perguntar: e agora? Quais são as expectativas aí para essa continuação desse assunto? Seria legal que todo mundo falasse, porque depois eu vou preencher e a gente vai conversar um pouquinho ao final. Principalmente porque no nosso primeiro encontro, nós fizemos o caminho, né, de Maria Madalena, e nós fomos sugerindo que entrássemos de verdade nesse caminho, nessa transformação, não só como andarilhos, mas que nós pudéssemos ser peregrinos, como a Ana nos coloca, com um propósito, né? Então, nós fomos fazendo algumas reflexões naquele primeiro momento, e após tudo isso, né, a gente quer saber, e agora? Quais são as suas expectativas sobre o que nós vamos continuar no tema? Então, por Quem favor. gostaria? Ninguém. Vocês estão mais tímidas hoje? O que que É. aconteceu? Vamos Paz, lá. O que, Solange? paz, Paz. Tá. Quem mais? Teócia, Thelma, Bebel, Álvaro. Nenhuma expectativa? Isabel, ninguém está com expectativa sobre o assunto, as faces invisíveis da violência? Então vamos Queria. fazer assim. Se alguém tiver, passa no chat, alguém, George, se você puder anotar aí para mim, depois você me passa pelo WhatsApp que aí eu preencho, pode ser? Acho que a Georgia está ocupada. Vou ver quem pode. Ou então, porque como eu estou compartilhando o arquivo, eu não consigo ver muita coisa. Mas a gente vai anotar, não tem problema não. Então vamos lá. Então, gente, como a Carly comentou, né? Semana passada ela nos levou num caminho no sul da França, né?
o caminho de Maria Madalena. Lá a gente passeou, entre aspas, né, por aquele caminho, fazendo algumas reflexões, né? Falamos também da importância da gente cuidar das nossas emoções, assunto que a gente já havia trabalhado, né, na oficina dos sentimentos, e principalmente trabalhando as emoções que a gente não dá conta, que a gente não tem controle. É muito importante que a gente, né, atente para isso, né? Acenda um farol amarelo para essas emoções. E aí a gente começou a entender as faces invisíveis da violência. A gente falou um pouco a esse respeito, não muito, mas demos um início às faces de violência, né, invisíveis, porque aquela violência que é física, a gente percebe rápido. Agora existe um outro tipo de violência, né? E é interessante que a gente às vezes não acredita que é violência, se não for a agressão física. Mas a violência, ela também está nas palavras duras, crítica, ironia, um silêncio punitivo ou não saber ouvir. Isso também é considerado violência. E é justamente sobre isso que esse psicólogo, o Marshall Rosenberg, fala. Ele estuda e ele nos convida a pensar na comunicação não violenta. Gente, esse livro é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de ler. Ele traz técnicas para a gente melhorar os nossos relacionamentos, tudo com base na comunicação não violenta, que é baseado na empatia, na escuta e também na compaixão. Olha que coisa interessante. Nós já tivemos oportunidade também de falar sobre a compaixão, né? Que é aquela capacidade da gente reconhecer o outro, né? O sofrimento do outro também, né? Mas também com desejo de fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Então, vai além de sentir pena ou, coitado, não. Mas é se colocar no lugar do outro. E a base da comunicação não violenta é exatamente isso. Então, o Marshall Rosenberg, o que que ele nos diz? Que a comunicação não violenta baseia-se em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo que em condições adversas. E a Ana Teresa, ela comenta sobre esse autor no livro, ela faz referência ao livro. Então, gente, comunicação não violenta é a maneira que a gente tem de se relacionar sem atacar, sem culpar, sem ferir, porque busca essa coisa da compaixão, da conexão, mesmo em situações diversas, uma conexão verdadeira entre as pessoas. A CNV, que é a comunicação não violenta, ela nos orienta para reformular a maneira de nos expressarmos e ouvirmos o outro. Olha isso. Da gente se expressar e da gente ouvir também. Porque para a gente ouvir, nós também temos que ser empáticos. Então, a base da comunicação não violenta é exatamente isso, não é? Ele nos diz que todo ato violento é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando alguém grita, segundo a ótica desse psicólogo, né? Quando alguém grita, quando alguém critica ou agride, mesmo que seja verbalmente, muitas vezes ela está com uma necessidade aí não atendida, expressando dor, medo, insegurança, cansaço e também necessidade de acolhimento. Olha que coisa interessante. Então, ele abre para nós uma perspectiva desta compreensão. E ele nos diz que é uma prática, a comunicação não violenta, que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações
pessoais, profissionais e até com nós mesmos. E olha que interessante, uma curiosidade, essa comunicação ela foi sistematizada pelo Marshall, né? Mas ela foi inspirada nos trabalhos de resistência não violenta de Gandhi e Martin Luther King. Então, a gente está falando de um trabalho baseado em pessoas que a todo momento mostraram e tentaram ensinar a não violência para nós. E o Marshall traz para a gente essa proposta. E, e ele se baseia em quatro componentes do modelo da comunicação não violenta, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Aí a gente vai estar comentando um pouquinho sobre cada um. Alguém conhecia, ou vocês conhecem essa obra do Marshall? Não, Não? Gente, é muito interessante para a nossa vida. É muito interessante o que ele traz, né? Que a gente nem percebe das nossas falas. Então, a gente vai ver. Primeira coisa que ele fala, né, da importância da gente observar. É a observação, é um dos quatro componentes que ele fala. Mas é observar sem avaliar. Então, não é só observar. Essa é a grande questão. É a gente observar uma situação, por exemplo, eu estou olhando futebol. Aí tem um jogador lá, joga mal pra caramba. Aí eu falo assim. O Zezinho, por exemplo, é um péssimo jogador de futebol. Eu estou avaliando ele. Diferente se a minha fala for, poxa, em 20 partidas o Zezinho não fez nenhum gol. Entendeu que eu não avaliei, eu observei e não avaliei. Uma pessoa combina conosco um compromisso e não cumpre. Carly, você é irresponsável, hein? Estou avaliando a Carly. Ou então, poxa. Eu percebi que você não cumpriu com o compromisso. Percebem a diferença? Quando a gente mistura a observação com a avaliação, o outro recebe como crítica. Nós recebemos como crítica. É isso que ele está dizendo. Então, a nossa forma de falar, de nos expressar, tem tudo a ver com essa questão da violência, da comunicação. Então, nossa, o Carlos é feio. Avaliei o Carlos. Outra forma não violenta. A aparência do Carlos não me atrai. É tão diferente, não é, gente? É tão diferente. Só que a gente não para observar sem avaliar. Ah, ele não me atrai, ele é feio. Pronto. Carlos é feio. Mas isso é violento. A minha fala é violenta. Então, ele dá no livro vários exercícios para gente, tipo testes assim. Ah, se eu falo assim para o meu marido, eu acho que você não me ama. Eu estou observando ou também estou avaliando, não é? Então, tem muitas situações. Eu fico assustada quando você fala assim comigo, Miriam. Eu fico muito assustada. Sim. Então, gente, tem várias questões em que a gente precisa observar, porque a nossa fala, ela é muito forte, ela tem um peso muito forte na nossa comunicação. Depois da observação, ele fala do sentimento. O próximo passo. Que sentimento que eu estou tendo com a fala daquela pessoa para mim? Né? Ao observar, por exemplo, alguma situação, que sentimento que eu estou tendo? E essa é uma das nossas maiores dificuldades, porque a gente não avalia o que a gente está sentindo naquela coisa que a gente observou.
Olha, eu vou dar uns exemplos que fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, eu sinto vontade de torcer o pescoço da minha amiga quando ela faz aquilo. Isso não é sentimento. Não é sentimento. Agora, eu fico triste quando uma pessoa faz isso comigo. Isso é sentimento. Então, ele fala: nós temos que entender a importância da gente identificar. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo triste, eu estou alegre. É muito importante. Quando fala, por exemplo, eu acho que você não me ama, isso não é o meu sentimento, eu estou falando do outro. Então, ele dá alguns pontos muito importantes para a gente entender, porque quando eu observo e não avalio, eu tenho que ver que sentimento eu estou sentindo com aquela reação do outro para mim, que é muito importante. Quando eu digo assim, nossa, você é nojento, eu não estou exprimindo o meu sentimento, eu tô demonstrando o que eu acho que você é. Então, são sutilezas, gente. O texto, à medida que a gente vai lendo, a gente vai começando a prestar atenção naquilo que antes não prestava. Observar sem avaliar, identificar o que que eu estou sentindo. Quando alguém faz alguma crítica para mim, ô Márcio, não achei que sua palestra foi boa. Um exemplo. O que que eu sinto? Fico com raiva? Ou não, eu acho, poxa, então me explica o que que eu posso melhorar, o que que eu estou sentindo. É isso que ele fala, porque nós reagimos sem, com bastante violência, sem pensar, né, nas questões todas que envolvem a questão da violência. E depois que a gente identifica o sentimento, aí vamos entender qual a minha necessidade que está trazendo aí por trás disso daí. Por exemplo, meu marido me irrita quando deixa a toalha molhada em cima da cama. Isso não é uma necessidade, se eu estou achando que é. Não é. Agora, se eu falar que o meu marido me irrita com a toalha molhada em cima da cama porque o lençol vai estar molhado e eu vou dormir no molhado, aí eu estou falando da minha necessidade. É que a gente não dá muito conta de perceber as sutilezas e a vida vai passando, né? Vai passando. Então, o que que eu preciso ali em alguma situação para eu me sentir melhor? É o que exatamente ele pergunta. Ele ainda fala assim, ele dá um exemplo muito interessante. Eu estou grato pela carona que você me ofereceu, porque eu precisava chegar em casa antes dos meus filhos. Isso eu estou colocando a minha necessidade, porque eu estou explicando o porquê. Então, a questão da necessidade é uma questão bastante importante na nossa comunicação para que a gente seja claro e não violento, não é? Depois que a gente observa sem avaliar, que a gente percebe qual o sentimento que está por trás daquilo. O momento é de a gente perceber qual é a minha necessidade aí nesse momento. Para depois, então, eu formular um pedido. Eu formular um pedido claro, um pedido objetivo, amoroso, que é mais fácil da gente conseguir, não é? Se alguém não cumpre o compromisso, poxa, você podia ter me avisado antes. Esse é um pedido. Estou pedindo para você me avisar antes, claramente, sem agressividade, sem violência. Isso é um pedido claro. Diferente, olha, eu quero que você me compreenda. Isso aí não tem um pedido. Eu tenho que ser clara no meu pedido, né? Eu gostaria que você citasse o que você não gostou na minha palestra. Eu estou fazendo um pedido claro e objetivo, naquele exemplo, né, da palestra.
Então, gente, é muito interessante porque eu li várias vezes, quando eu tive o contato com esse livro, eu li várias vezes cada etapa, cada componente, para conseguir entender e para chegar num momento em que eu vou reagir a alguma fala. Eu observo sem avaliar, identifico o que que eu estou sentindo, estou com raiva, estou triste, estou alegre, reconheço o que eu preciso naquele momento e faço um pedido, equilibradamente. Calma. E é difícil, não é fácil, porque nós trazemos, né, de uma forma muito ainda forte, essa comunicação violenta. Então, a comunicação não violenta, ela constrói pontes, não muros, né, entre nós. E nós, muitas vezes, construímos muros, né, na nossa comunicação. E a girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta, né? Eu achei tão interessante, porque ela tem grandes orelhas que escuta com empatia, um pescoço bem grande para ver além dos julgamentos e partilhar essa consciência. Tem o maior coração dos mamíferos terrestres, ela é a linguagem do coração e expressa as necessidades com autenticidade. Então, o símbolo da comunicação não violenta é a girafa. E o Marshall ainda nos diz: a CNV nos ajuda a nos ligarmos aos outros e a nós mesmos, permitindo o florescimento da compaixão natural. Lembra a compaixão que nós falamos inicialmente, não é? É da gente reconhecer o momento que o outro está passando. De repente ele não está também num momento tão bom. E a gente conseguir, através da comunicação não violenta, interromper um processo que poderia se tornar, né, muito complicado para todos nós. Ele nos traz também que existem duas partes da comunicação não violenta. É a gente se expressar com sinceridade, mas, sobretudo, receber com empatia o que o outro fala. Me colocar no lugar do outro, quando o outro fala. Que isso é muito importante para nós. E ele ainda coloca empatia no sentido de esvaziar a mente e escutar com todo o ser, sem pré-julgamento, sem avaliações. Então, assim, eu acho que nós temos um caminhar para chegar nessa comunicação violenta, né? Mas o esclarecimento é o nosso primeiro passo. O conhecer, que a Alcione nos ensinou, né? É a primeira coisa. Depois a gente medita, sente para depois viver, né? E aí, gente, aí a gente não poderia deixar de citar o nosso mestre Jesus, né? Que quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que Jesus vivia profundamente essa proposta, né? Ele foi o maior exemplo de comunicação compassiva diante da ignorância, da agressividade, da violência. Jesus escolhia responder com amor, com consciência, né? Porque ele falava com firmeza, mas sem humilhar, sem ser agressivo, né? Aqui a imagem da mulher adúltera, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Essa era a fala de Jesus. E em tantas outras mensagens. Então, Jesus foi exemplo maior para nós dessa comunicação compassiva, essa comunicação não violenta que nós estamos aqui falando. E muitas vezes a gente é violento e nem percebe, gente. Quando interrompemos uma pessoa que está falando, está sendo violento porque nós não estamos considerando o que a pessoa está falando. Quando ironizamos, a gente vai falar desses pontos. Quando a gente critica o outro constantemente, isso tudo é forma de violência. A gente é impaciente, usamos palavras duras, desejamos vencer uma discussão. Isso tudo são faces invisíveis da violência, que a Ana trouxe aqui para a gente, né, para uma reflexão nossa, né, de um capítulo de tamanha importância. E às vezes a gente defende a caridade sem caridade.
Defendemos o Evangelho sem mansuetude. Comunicação não violenta nos convida a exatamente isso. Vamos trocar esse nosso orgulho que a gente traz tão arraigado em nós, né? Pela escuta. Vamos ouvir o outro, sem avaliar, né? Fazer pedidos claros, perceber o que que nós estamos sentindo, porque se o outro me irrita a tal ponto, é porque tem algo em mim que não está bom, eu estou ficando irritado com o outro. Vamos nos analisar, essa é a proposta, dessa compreensão, né, que a Ana traz, baseada no livro do Marshall. E deixa eu ver as horas. Eu acho que nós temos 3 minutinhos aqui. Acho que vale a pena, Carly. Deixa eu ver o que a Ana fala sobre o livro. Só um instantinho, gente. Não, vou deixar para o final, que ele está lá no final. Eu vou me enrolar aqui. Deixa quieto. Então, a gente começou hoje falando da comunicação não violenta, porque é muito importante para a gente. Em meio a esse mundo que nós vivemos, né, em que muitas vezes deixamos de lado a gentileza, a predisposição em ajudar o outro, né, a gente deixa de lado e usamos de uma comunicação extremamente violenta. E agora, então, a Carly vai, né, a gente vai estar aqui juntos, estudando, eu e a Carly e vocês, né, os comportamentos que a gente tem dificuldade de reconhecer. E não é isso, cara? Isso. E aí, acho que a primeira, eu acho que é a Thelma, não é a Thelma? A Thelma tá aí? Tá sim. Tá, né? Naquele Tá. papelzinho, Hum, Thelma, só um instantinho. Você pode ler para nós? Você vai botar aí? Ah, aqui tem também, eu vou colocar. Ah, Carly, você quer fazer a apresentação? É só até fazer essa passagem, digamos assim, desse momento que é tão importante da gente perceber, né, essa comunicação não violenta que a gente precisa desenvolver dentro de nós, né? Então, a gente precisa realmente ter cuidado das nossas emoções, porque a gente, muitas vezes, a gente tem essas reações porque a gente não tem controle, não tem esse conhecimento. E aí a gente reage de forma agressiva. E essa agressividade, como falou, muitas vezes, ela vem invisível, entre aspas, porque são situações que sempre aconteceram, acontecia com o pai, o avô, o tio, em vários, né, momentos durante a nossa trajetória, e se normalizou, digamos assim, esse tipo de violência, e a gente não se dá conta que é uma violência. Então, é preciso a gente parar, retomar esses valores dentro de nós, principalmente, né, nós que temos esses exemplos do Mestre, de Jesus, de tantos ensinamentos que ele nos trouxe, para que a gente consiga perceber os nossos comportamentos diante das situações que se apresentam. E não é porque o outro faz, ou a vida inteira foi assim, que nós vamos continuar repetindo, porque é justamente o nosso caminho, a gente está buscando trilhar esse homem velho, a gente deixar para trás, e ao subir os degraus, a gente ter esse outro olhar, o olhar o novo, o que realmente importa nesse momento. E é através da doçura, né, de como são, como colocou na primeira, nosso primeiro encontro, sermos artesão da paz, falarmos com doçura. Então, tudo isso precisa reverberar dentro de nós, para que a gente possa fazer essa passagem não é fácil, porque nós realmente estamos num ciclo vicioso muito forte. Nós ainda desconhecemos muito, né, esse autoconhecimento, e a Ana Teresa fala muitas vezes da, da Joana de Ângeles e tudo mais, como ela traz para a gente a importância desse autoconhecimento, porque só assim
nós poderemos ir vencendo essas faces da violência. Então, a gente vai começar nesse primeiro aí, a Thelma, por favor. Tá. Afirmações irônicas. Alguém que tem que trabalhar nessa casa. Ah, mas aí tá incompleto, né, Márcia? Não tem aquela fala que você colocou do lado, né? Sim. Ah, sim, temos. Ah, tá. É, Mas, é, mas é pode porque. ler, né? Pode ler Pode Não tem ser completo. assim? problema. Tá. Pode. Então tá. Alguém tem que trabalhar nessa casa, é uma frase. Vamos receber visita hoje aqui? Quer que eu desenhe para você entender? São essas três, né? Sim. Se Isso. você As quiser fases invisíveis da comentar, violência. Não, assim, o que que eu vejo disso aqui? Assim, quando se fala às vezes assim, ah, alguém tem que trabalhar nessa casa, ou então quando se a gente arruma a casa, Ih, vai ter visita aqui hoje. A gente considera às vezes essa fala até uma brincadeira, né? No ambiente familiar, porque olha, vê que é uma coisa até normal, né? Que o outro espanta. Agora, quando a gente percebe que essas falas assim são comuns mesmo, né, de forma irônica, não daquela forma que você percebe que é uma brincadeira, aí eu já consigo perceber que as pessoas que usam essa fala, porque tem pessoas que falam normalmente assim quase em todos os momentos com você, né? Aí eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Que tem um sim, transtorno de conduta aí. é verdade. A Giocha levantou a mão. Sim, Jorge? Isso, até para completar o que a Thelma está falando, que ela acabou falando aí depois, né? Em relação a essas falas, depende muito do momento e da maneira como elas são colocadas. Porque realmente, às vezes, é tom de brincadeira. Às vezes, assim, ó, quantas vezes eu já escutei gente, né? Meu pai brincava muito com a gente assim também. Às vezes chegava lá arrumado, ele, tá tão arrumado para fazer exame de fezes? Ele falava até assim, né? Brincando com a gente. Ih, tá toda arrumada, vai fazer exame de fezes hoje? Quer dizer, mas depende da maneira como você coloca, como a Thelma falou. Se é uma fala recorrente, você começa a perceber que é uma violência aí psicológica, né? Embutida. Agora, se é uma pessoa que brinca, e ó, alguém tem que trabalhar nessa casa, hein? Ó, vamos fazer o favor. Então, né? Vai receber visita hoje, porque a casa tá tão limpa. Aí é o momento, a maneira como se fala, de quem vem essa fala, que aí a pessoa vai entender realmente essa face invisível aí de uma violência, né, velada. Sim, porque, como eu falei, é, às vezes essas situações acontecem já há tanto tempo e acontecem na casa de todo mundo, de uma forma, mas a gente precisa ficar, de certa forma, atento para diferenciar realmente essa brincadeira, vai até que ponto, porque é muito sutil tudo isso. Muito sutil. Mas se fica recorrente e vem junto de outras, porque na verdade essa é uma, né? Nós estamos na Não primeira. dá. E o que ela coloca é porque assim, nunca vem quando são afirmações irônicas que denotam violência, elas nunca vêm sozinhas, elas vêm junto de tantas outras. Então a gente vai começando a perceber até que ponto, né? Principalmente essa última. Quer que eu desenhe para você entender? Essa já ultrapassou da brincadeira, porque a gente, na verdade, está chamando o outro né, de ignorante, que não entende nada, que não sabe de nada. Mesmo em tom de brincadeira, desculpa, a gente acaba ofendendo o outro sem perceber. E a gente muitas vezes camufla essas brincadeiras que para a gente não está dizendo nada, mas até que ponto para o outro está ou não. Principalmente ela falando para crianças, para adolescentes, que ainda não têm tanto discernimento, e essas brincadeiras acabam ficando recorrentes, e ela acaba achando natural outros tipos de comentários que acabam sendo violentos e que confunde a cabecinha delas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado
o nosso cuidado quando a gente trata com os filhos, com pessoas de fora, o que seja, porque realmente pode ir para esse outro lado. E ela fala, porque aí depois a gente tem um outro quadro que são complementares. Tudo isso, não existe uma pessoa violenta sozinha. Ela não pode praticar essa violência, digamos, com ela mesma, sozinha, né? Na forma como a gente está colocando aqui. Então, existe sempre um comportamento complementar, é uma relação violenta. Então, não é só falar com o outro, mas eu tenho a forma que eu escolho falar é quando eu percebo que o outro, ou ele é muito ingênuo, ou ele se considera esperto demais. Então, quando ele é muito ingênuo, eu uso a ironia para debochar de certa forma. E se eu considero que ele é muito esperto, eu também muitas vezes uso de ironia porque eu preciso me elevar para ficar ao nível dele. Então, eu não quero sair por baixo, então eu uso de ironia. São formas de violência. Eu Tenho posso dor, falar, claro. voltando ali naquelas frases, assim, pensando em outras aqui que aparecem aqui na minha mente, eu sou uma pessoa, eu acho que assim, desde criança, eu sempre tive muita dificuldade de observar, aí vem até aquela questão, né, que a gente já conversou hoje, né, assim, de aceitar certas brincadeirinhas, vamos dizer assim, essas afirmações irônicas. Gente, é uma dificuldade assim, Cristiana não tem, não sei, eu fico Senso muito de assim, humor, por exemplo, né? eu acabo fazendo aquilo do observar, né? E assim avaliar, porque eu acho assim, eu penso, né? Nossa, a pessoa não tem filtro, assim, a pessoa não tem noção. Então eu sempre fui muito assim. Então, eu vendo essas frases, assim, a gente acaba observando perto da gente, em situações do cotidiano na rua e tudo. Então, eu quis dizer isso porque é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim, porque a gente também tem que aceitar. O outro é assim, né? E isso pode me incomodar, às vezes não é nem comigo, a brincadeira, a ironia, mas assim, eu fico extremamente incomodada, vamos dizer assim, irritada. Tá Então, certo, Gente, filha. olha só, mas deixa eu só complementar uma coisa que está me incomodando e eu preciso estar falando agora. Porque é ah, dentro desse assunto. Porque, olha só, às vezes a gente tem que tomar cuidado também, com excesso de cuidado, porque você acaba engessando muito os sentimentos, as emoções nos círculos familiares e de amigos, claro, não pendendo para a questão da violência, mas você e gera o que a gente tem visto, e nós reclamamos muito disso atualmente, da geração mimizenta. Sabe? Aquela geração que você não pode falar assim, ai, não gosto de chuchu. Aí vem os defensores do chuchu. Mas você está falando mal do chuchu. Você não pode falar nem mais que não gosta de chuchu. Porque você vira uma agressão ao chuchu. Você está agredindo o chuchu falando que não gosta de comer chuchu. Então, é nesse ponto, tá faltando aí vamos dizer assim, o fio da meada disso, para que a gente não seja, né, extremamente debochado, irônico, ou sei lá, que seja, às vezes nem é esse sentimento que vem atrás de uma fala dessa, mas para que a gente não seja tão cuidadoso que a gente vai virar robô, vai ficar engessado, né? De que a maneira como você fala com a pessoa já está me ofendendo. Aí você fala, nossa, o que que aconteceu hoje com você? Por quê? Você está igual uma professora que ela costumava falar, o aluno sorria para ela, a resposta que ela dava em sala de aula era: você está rindo de mim ou você está rindo para mim? Quer dizer, se chega nesse ponto, Jorge, eu acho né? que eu acho super importante a sua fala, mas eu acho que o cerne aqui são as afirmações irônicas com conotações violentas, não é? É Concordo, que essa concordo. é uma Nesse face sentido. invisível, ela é uma face invisível que muitas vezes, quando eu falo alguém que tem que trabalhar nessa casa, eu tô querendo dizer que só eu trabalho e você não trabalha. Isso é violento. Isso é comunicação violenta. Eu não quero dizer que você não faz nada da vida, que você não trabalha, mas eu falo que alguém tem que trabalhar, sendo que só eu trabalho. É nesse sentido que eu acho que a gente está aqui, que é o que a Ana traz e o Marshall também.
para a gente prestar atenção. O que está aí por trás? Não é o mimimi do dia a dia, né? De entre amigos, não. É quando a coisa realmente, né? Ela, ela se torna violenta. Violenta, porque pode não ser para mim, mas é para você. É para a Cristiana que se incomoda, que não é para um, é para o outro. Então é um olhar para a gente prestar atenção. Dentro do nosso seio familiar, com certeza, nós temos brincadeiras, temos ironias, temos, com certeza, né? Eu acho que é o maior centro de ironia está na nossa casa, mas assim, para a gente tomar cuidado. Às vezes a gente ofende o outro, né? Magoa o outro e tá achando que tá tudo certo. É, acho que é mais nesse E- sentido. Beleza? Esse quer que É, eu porque desenhe também é muito duro. Sim, é forte. É fortíssimo, é como se você fosse uma burra Você é burro, você tapada. não está entendendo o que eu estou falando, né? Olha só, hum, e dentro disso daí, né? Eu sei que é um assunto que vocês têm interesse em Temos terminar, tem pressa, tem isso. horário, e isso que me incomoda nos estudos, mas a gente tem coisa que precisa ser falado. Eu mesma, várias vezes, nas minhas palestras, nas minhas colocações, quando se faz que os espíritos respondem a Kardec, e que Kardec continua perguntando, eu mesmo falo, os espíritos só falavam, só faltavam falar para Kardec, quer que eu desenhe? Eu mesma Mas, já usei mas isso. não é violento. Você tá Não é entendendo? Isso que eu quero dizer. violento. Mas aí é que tá, chega numa hora dessa, tudo começa a se transformar em É, violência e vira é, geração do mimimi. é. E tudo que Quando, você quando a fala, gente. ah, não pode falar. Eu acho que quando a gente fala isso com relação a Kardec, porque Kardec perguntava para não ter dúvida. Então a gente faz essa brincadeira, eu não vejo nenhum tipo de violência nisso. Muito diferente de eu estar fazendo algum comentário, algum estudo, Sim, falar de um tema que alguém fala que não entendeu, eu falo. Você quer que eu desenhe? Eu estou agindo com é violência. porque, na aí verdade, você está nós agindo. estamos falando dentro de uma contextualização. Sim. Então, nós não estamos falando assim, ah, alguém comentou isso e aí eu achei aquilo. Nós estamos contextualizando, e como eu falei, essa é a primeira das 10. Muitas. Ela colocou só 10, mas como ela falou, poderiam ser 15, Muitas. 20, né? Então, dentro do assunto da violência invisível, a ironia é uma É uma. violência e que É. nós muitas vezes não percebemos. Esses mimimi, o que seja, já sai desse contexto que nós estamos colocando aqui, porque nós Isso. estamos trazendo relações adoecidas. Existe um desequilíbrio quando se chega à violência, é porque essa relação ela entrou num desequilíbrio tal que foi crescendo situações como a ironia, daqui a pouco, no segundo, vamos lá, Silêncio. o segundo, Silêncio, isso, né? e tantos outros que nós vamos colocar. Então, ao final, eu acho que a gente tem como fechar melhor esse entendimento com relação a essa violência que acontece, sempre aconteceu, acontece, e eu acho que a gente precisa cada vez mais ter mais consciência para que isso não continue acontecendo, porque são coisas que às vezes a gente considera leves, mas que vão se aprofundando e depois chega a uma violência física, porque por enquanto são violências emocionais, mas que trazem sofrimento e trazem também doenças físicas, depressão e tantas outras. Então é nesse contexto que a gente está falando da ironia, dessa brincadeira que machuca o outro, tá bom? Então vamos para o segundo. Quem tem o segundo? É Miriam. O segundo é silêncio punitivo. Ah, Quando não faz o que quer, fica sem falar. Ignora a presença do outro e trata como estranho em eventos públicos. Se alguém lhe pergunta o que há de errado, responde: não é nada. Costuma expressar sua contrariedade e seu poder com o corpo em vez da fala. Então faz expressões faciais, soco na mesa. Então ele se expressa. Então, eu estava lendo isso, que a gente tem que entender que nem sempre o silêncio é ruim. Existem momentos que o silêncio faz todo o sentido, para a gente poder refletir, recuperar um pouquinho das emoções, né?
Mas o problema aqui é quando o silêncio ele vira punição. Quando o silêncio, a gente usa ele como uma ferramenta de controle e deixa o outro invisível, neutro, né? Então, acaba que isso não passa de uma prisão silenciosa. Então, ele fala assim, eu pesquiso. E gozado que na minha época a gente falava esse termo que o articulista usou, dar um gelo. E era ótimo, né? Que juntava três, quatro meninas para dar um gelo na outra, porque a gente achou que ela falava nela. Vamos dar um gelo nela. A gente virava as costas e não falava mais com ela. Olha que situação. Alguém aqui nunca deu um gelo? Eu, Opa! Hoje não é gelo, não. Hoje em dia é cancelamento. É então, o quê? mas eu, cancelamento. Cancelamento? Então, a Cancelamento. gente vivia. É, A pessoa. Então, quem faz isso, seja lá o nome que a gente dá, vai mudando, né? Esse tratamento, o tratamento que a gente dá, né, com o nome aí, acaba sendo uma estratégia que quando eu quero ofender o outro. E muitas vezes eu estou fugindo de uma discussão porque eu não quero é, abdicar, por exemplo, da minha opinião. Então eu estou certo, eu estou razão, eu dou um gelo no outro e eu fujo até de um embate, de uma discussão. E ele fala que a vítima tende a se sentir invisível e manipulada. Então é muito ruim esse silêncio como forma de controle, porque o outro acaba punindo a gente com o afastamento, com o cancelamento, com o gelo. Então isso é muito ruim. É isso que eu tirei. Porque ele fala que ser ignorado dói muitos, né? Sim. Então ele usa isso como uma punição. É uma manipulação mesmo, como você falou, né? Você faz com um propósito, não é aquele silêncio de reflexão, que às vezes Não. a gente precisa se afastar numa discussão acalorada, você se afasta, mas é justamente para punir, para ferir, para manipular o outro, né? E uma forma também de você atingir, e o outro fica com baixa estima, fica confuso, fica Isso é. inseguro, fica com Não medo, sabe o então porquê, né? vai trazendo só sentimentos negativos. Isso significa Porque não tem conversa, violência. não tem nem a discussão, né? traz Parou. É, muita dor, eu acho. É Traz muito. muita sim, dor. Sim. sim. E quando ele fala dos comportamentos complementares, né, é como se, assim, a gente vai usar essa palavra meio forte, mas é o opressor e o oprimido, né, o agressor e a vítima. E eles também trocam de papel, não é sempre um que é agressor e o outro é sempre a vítima. Muitas vezes a gente vai trocando de papel, né? Mas o que que um vai fazendo com o outro? Ele acha que não valoriza a opinião, então ele não precisa falar, né? Então o silêncio realmente é uma ferramenta de punição e ele esconde aí um desacordo. Se você não pensa como eu, você que está errado. Por isso que eu te Então o falei, foge silêncio da discussão, ele não quer ter. É. isso, né? E é uma técnica de manipulação. E muitas vezes também pode ser o contrário, aquele começa numa fala prolixa, ou seja, começa a falar um monte de coisa que rodeia, rodeia e não fala nada. Então aquilo também deixa o outro na insegurança. Então existe esses comportamentos complementares nessa nesse tipo de violência, né? E cria um estado, geralmente, de alerta constante, porque você não sabe se vai falar, se não vai falar, o estresse. Então, aquilo vai dando uma Angústia, né? ansiedade, uma angústia, e que faz os malefícios para o nosso físico e o nosso espiritual, né? Claro. E aí também existe um comentário ele é contrário à ética moral, né? À lei do amor e da caridade, porque você quer de propósito ferir o outro, né? Então, vamos para o terceiro. Agora é a Cris. Cris, seu microfone está desabilitado. Chantagem emocional. Se você for embora, eu vou me matar.
Pode botar os outros? Um dia, quando você acordar, não vou mais estar aqui. É só uma questão de tempo e você vai ver o que vai te acontecer. Sempre adoece quando o parceiro diz que vai viajar, mesmo que seja trabalho. Bom, eu acho que você tá muito assim, né? Assim, objetivo, né? Sim. Essa relação realmente assim não saudável, né? De ameaças, né? Essas chantagens que nada mais são do que ameaça na relação e ah, não pensei muito no assunto, mas isso daí é Acaba ficando até muito uma claro, questão né, Cris? É, é, Já, já, e é tão sutil, é. muitas vezes. A coisa é tão sutil e silenciosa que ela vem disfarçada. E isso é cuidado que eu estou tendo com você. E acaba que ela gera o medo, né? Gera culpa, né? No outro, na vítima, porque há uma busca pelo controle, né? Do outro. Você vai me deixar justamente agora, por exemplo, não vai me deixar sozinho se você vai sair com amigos ou amigas, né? E você está muito Eu acho exagerada. que Tudo para você é problema, não é? Isso é chantagem eu acho que emocional. eu acho que, desculpa, eu acho que nessa questão não tem nem tanto cuidado do outro, é a pessoa se vitimizando mesmo e ameaçando por, né, ameaçando o tempo todo o Ameaça. parceiro, a pessoa, né, que está ali naquela relação. É isso. Mas às vezes vem, Cris, disfarçado, né? Vem disfarçado de uma tal forma que a pessoa que a gente não percebe, tá disfarçado, tá ali, ó, né? Porque a manipulação também acontece aqui, né? A gente vai vendo que vai se repetindo esse comportamento e aí nos complementares, você quer comentar, Carly? Pode falar, Márcia. Né? Junto com isso daí, se você realmente me amasse, faria isso para mim. Olha só, isso é chantagem emocional. Então, né? Aí tem implícito uma não valorização pela presença do outro. E tem pessoas que só conseguem agir sob pressão, porque ela é tão pressionada que ela acaba agindo daquela maneira. Pode ser por medo, por culpa ou por o que for. Então, a chantagem emocional. E a gente sabe que é comum demais, né, nas nossas relações. Carly, quer comentar? É isso mesmo, esses comportamentos, né? Porque você acaba sentindo tão inseguro. Geralmente, quem agride é porque ele está numa situação de insegurança tal que ele precisa tomar um controle. E ele se sente ali, né, como se estivesse perdendo o controle. Então, se ela vai sair com a amiga, é porque ela não está valorizando a minha presença. Então, eu preciso fazer alguma coisa para que ela tenha pena e eu volte a ser o importante, mais importante na vida dela, porque eu estou achando que ela não está me dando atenção. Então, que também né, se faz confusão. Ah, tá vendo? Ele quer que eu fique com Não ele, ou é, ela quer que fique com é, ela, né? Então, é, vem camuflado de amor, de é. cuidado, e na verdade é uma violência, é um desrespeito, né? Ai, não, é aquele Gente, negócio também do ele não faz nada sem mim. Isso, Pois é, né? isso. Agora é posso a falar? Estão Solange. me Oi, ouvindo? sim? Isabel, Oi, eu Isabel, fiquei aqui desculpa. bem pensativa em relação ao que vocês colocaram aí, sabia? Uma reflexão, Hum. porque eu sempre pensei assim, que eu uso de vez em quando eu estou conversando com meus filhos, só, olha, depois, quando vocês forem pais, estiverem nessa condição, vocês vão ver, vocês teriam que tomar esse tipo de atitude, vocês teriam que respeitar. Nossa, agora eu vi que esse meu comportamento não é uma coisa boa, que eu teria que mudar, porque eu pensei sempre que fosse como uma atenção. Você está me Atenção. entendendo? Atenção, filhos. É importante lembrar,
que quando mais tarde, hoje você escuta sua mãe, vocês nem dão atenção, está me entendendo? Não querem ouvir. Mas quando vocês estiverem numa posição como tal, aí vocês falam, poxa, minha mãe um dia me falou sobre isso. Ai, agora eu vi que eu estou errada. Não, é pra Quem gente não? pensar. Quem não, né, Isabel, não faz Quem esse não, é, tipo de Isabel? coisa? Quantas vezes a gente, é como a própria Ana estava falando, quantas coisas, quando ela começou fazendo esse, né, principalmente esse estudo, ela viu quantas coisas que a gente faz de violento e não percebe. Que a gente É, faz mesmo. Chantagem emocional com os filhos, com o marido, com o tio, com o amigo. Enfim, é uma das mais comuns, digamos assim, a gente não Comuns. percebe que é violência, assim como outras também. Só que nós estamos colocando num nível, como a gente falou, muito mais forte, né? Muito mais de doença, de desequilíbrio mesmo. Sim, de Mas é manipulação, importante, né? mas é importante a gente ir se vendo nas E situações, importante, né? Para a verdade. gente. Agora, o Agora é quatro, Solange. são oito Controle horas, tá, financeiro Márcia? autoritário. Oi, oi, só um instantinho, São Solange, oito oi. horas. Pois é, Eu vamos tô lá, te buscando. vamos caminhar, gente. Vai lá, Solange. Controle financeiro autoritário. Com que dinheiro você comprou isso? Quanto custou? Para que você comprou? Ou então, sou eu quem paga a comida que você come. Terceiro, deixa o mínimo de dinheiro possível para as despesas da casa e desqualifica o que foi comprado. O outro, depois de pagar algo que considera caro, avisa que quando chegar em casa terá que ser recompensado. Tipo, comprou para alguém ou para outra pessoa, né? Esconde o orçamento da casa e anuncia ameaça de escassez constantemente. Faz com que as pessoas o tempo todo achem que não vai ter arroz com feijão para comer. Se É gastar mais um centavo. é uma das formas mais silenciosas de violência, gente. E bem comum, tá? Muito comum, porque aquela que é a vítima, ela não percebe imediatamente aquela violência, porque não tem marca física, né? Mas é um desgaste emocional muito grande. Às vezes confunde, não, fulano ou fulana é organizado, está cuidando do nosso patrimônio, não é? É importante a gente ter essa precaução sempre, mas quando é usado para dominar, aí é violência. Aí existe violência, né? Então, é esse liame aí, né, que a gente fala, né? Tá aí, não desperdiça o dinheiro que é nosso. Não, não é assim que economiza, não é? Então, isso tudo aí tá embutido nesse controle financeiro autoritário, que, E como um a Solange, materialismo, às vezes, muito exacerbado também, né? sim, também, né, Solange? Como a Solange falou, é muito comum, né, gente? Muito comum. Muito comum. Eu acho que não tem aqui quem já não ouviu uma frase dessa. É. É porque a pessoa que tem esse poder, entre aspas, né, da parte Financeiro? financeira, ele menospreza o outro. É como se o outro não trabalhasse, então não ganha. Então, é muito comum, principalmente em classes mais assim, em que a mulher não trabalha. Qualquer classe, esquece a palavra classe, falei errado. Em que a mulher não trabalha e é ele que ganha, ou, né, que é o mais comum. Então, tudo que ela faz, ela pode lavar, passar, cozinhar, nananana, nada disso tem valor.
O valor é só o valor financeiro. Então, ele menospreza o tempo todo toda a dedicação que se a pessoa tem ou não tem. E, ao mesmo tempo, como a gente já falou, essa relação é complementar, muitas vezes aquele que, entre aspas, parece a vítima, ele também tem o pensamento em que o outro economiza errado. Então, acaba também tendo essa violência, esse fogo cruzado entre. Só que quem domina é quem tem o poder do dinheiro. Mas existe aí as outras manipulações, como a gente já viu, né, em outras situações, em que ela usa também do silêncio punitivo, Uhum. a pessoa vai usando dessas outras estratégias, enquanto um usa uma estratégia, a outra também Outro uso usa do outro. outras. Então, são comportamentos complementares dentro daquela, e todas elas se confundem. Interrelacionando, né? É complexo. É, Agora, Eric, você está na sala? Você pode ler para gente? Ô, Márcia, boa tarde. Boa noite, gente. Está na Eu estou tela. comendo. Você está Eu estou comendo. comendo? Oh, Jesus! Então, Mas para eu de posso, comer. eu posso ler assim. Então tá. Cerceamento de liberdade. Por que demorou a chegar? Só pode estar com outro, outra. Se eu não vou, você também não vai. Você tem que me perguntar antes de marcar qualquer compromisso com alguém. Você não viu aquela pessoa que está te olhando demais? Com essa roupa você não vai. Tranca a casa ou o carro, impedindo o outro de sair, e usa ameaças verbais ou físicas, tipo apertões, empurrões e beliscões, etc. Você Tá acha bom? disso, Eric? O que você acha disso, Eric? Eu acho que isso aí eu vejo agressão. De todos que eu vi até agora, dos 4 anteriores, isso aí é totalmente um autoritarismo, isso aí é uma, se for um relacionamento de casal, é um relacionamento tóxico, se for um relacionamento de pai com filho ou com filha, é um relacionamento que não vai levar a um crescimento do filho, uma melhora, uma evolução, porque todos os outros, eu vou ser sincero com vocês, eu tive algumas observações, concordo com a Georgia com o que ela falou, alguns eu não achei tão agressivo, porque eu levo muita coisa em tom de brincadeira. Agora, esses 5 aí, o cerceamento de liberdade, isso não é um cerceamento de liberdade, isso é muito mais grave do que um cerceamento de liberdade. Isso é uma dominação, isso é uma imposição sobre o outro, coisa que eu não Eric, vi no dia hoje. Tá? será que, de repente, você nunca tinha parado para avaliar que é uma face invisível da violência, os outros? E esse é muito patente porque ele é físico, olha. Com essa roupa você não vai, tranca o carro para o outro não sair, né? Os outros estão embutidos. Eles são invisíveis, E entendeu? além Pode disso, ainda tem ser. ameaça física, ainda tem agressão física no final, né? Sim, então pode, né? A gente aqui é uma abertura das faces invisíveis. Ô, É como a Márcia, Carly falou, que elas são entrelaçadas. Oi, Márcia, Diante. olha só, por exemplo, tem um item aí que eu vejo, é como a Carly falou lá na hora que eu estava falando, ela colocou a questão do contexto. Você tem que me perguntar antes de marcar qualquer compromisso com alguém. Claro que colocado dessa maneira está muito violento. Mas, por exemplo, se você fala de um casal, eu chego aqui um belo dia na sexta-feira, ó, amanhã se prepara porque nós vamos na casa de fulano que vai ter uma festa. Olha, Ué, mas você não falou nada comigo, eu tenho um outro compromisso também, a gente precisa ir sim, resolver isso. Se isso não houver entre o casal, é cada um não. por si, é casamento aberto. Cada um vai para onde quiser, faz o que quiser. Entendeu? Nisso aí eu tenho minhas restrições. Agora, o restante, Uhum. realmente, a É, gente, né, sabe que está ali, como ele falou, ultrapassa o cerceamento, é dominação. dominação, é verdade. Carly, tem aqui os comportamentos complementares, né? Isso.
Então, a pessoa percebe no outro, o outro muito autossuficiente, ou muito livre, muito popular, e aí vem os sentimentos de insegurança, de ciúme, e aí eu começo realmente a buscar estratégias para dominar e não deixar o outro ser o que o outro é de verdade. Então, é uma dominação realmente muito grande, né, que a gente vê, é um comportamento de controle e é um abuso emocional, porque o outro precisa ser o que ele é. Se eles estão juntos, né? Seria, mas como a gente está reforçando, é uma relação tóxica, é uma relação em desequilíbrio. Então, um vai alimentando o outro também. Então, esse controle, não é que o outro queira, mas em alguns momentos esse controle passa completamente do limite. E aí a violência está tão embutida porque vai aceitando até chegar num ponto em que não dá mais para tolerar, digamos assim. E às vezes demora muito para a pessoa perceber esse ponto e buscar essa ajuda que precisa, né? Então, começa com um beliscão, um empurrão, mas daqui a pouco acaba num tiro, como a gente vê tantos feminicídios por aí. Então, são situações, numa dominação Facadas, muito. água fervendo no ouvido, Sim, que aqui é. em Angra era muito comum. Olha Então, a isso, gente vai né? vendo situações realmente que extrapolam, né? Extra... Márcia, só um Oi, minutinho. Nós, pelo meu reloginho, nós falta 8 minutos para a gente encerrar. é. Nós vamos de um a um ou Olha vamos só, fazer um apanhado? eu acho que vale a pena a gente fazer um a um, Georg. Desculpa, Carli. E se por acaso não der tempo dos exercícios, a gente orienta, Ok, né? A gente pode só adiantar um pouco os comentários, pode ser? com certeza. Lu, tá aí? Eu acho que a Luciana não tá hoje aí não, né? Eu não vi. Então eu vou ler. Invasão de privacidade. Se você não me deixa ver seu celular, é porque tem algo a esconder. Com quem você conversa tanto no celular? Revista constantemente mochilas, bolsas, roupa, armários, gavetas. Realmente, né, gente? Isso é uma invasão de privacidade tamanha. Comum, o primeiro ponto aí, se você não deixa eu ver porque tem algo para esconder e a necessidade que a pessoa tem de invadir a privacidade do outro, né, de revistar. E ele também vem acompanhado daquelas outras questões irônicas aí que a gente falou anteriormente, né? Muitas vezes as pessoas acabam omitindo informações também. Uma coisa vai puxando a outra, não é? Porque a invasão de privacidade é tamanha que a pessoa começa a se fechar também, né? Ficando numa situação difícil. Você quer comentar alguma coisa, Carly, sobre o comportamento complementar? Quando ele começa né, a ter esses comportamentos tão invasivos, né? Acessa a intimidade da pessoa e muitas vezes é do modo forçado, porque e faz comentários. O que que tem? Né, hoje em dia a gente vê muito é, pessoas que assim, vamos colocar isso na rede social e a outra pessoa não quer. Isso é uma invasão de privacidade. Você torna público uma coisa que a pessoa não quer. Hum. E, ao mesmo tempo, depois, mas banaliza esses sentimentos, que é uma outra violência Outra, também. Então, mas o que verdade. que tem? Todo mundo faz, né? E, ao mesmo tempo, para não ficar tão difícil, às vezes, a relação, ele passa a se desculpar. Mas eu fiz achando que era para o nosso bem, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão... Então, ele começa num convencimento, como se aquilo fosse bom e não um desrespeito, porque a vontade da Privacidade. pessoa foi totalmente, né? Não foi levada a sério, né? Então ele faz muitas vezes, não precisa exagerar, não é para tanto. Então esse desrespeito é muito comum,
né? E a pessoa realmente vai ficando cada vez mais fechado, com medo de contar alguma coisa ou de compartilhar alguma coisa com esse companheiro ou companheira, e essa pessoa abre para tantos outros. Mesmo que seja para a família, às vezes a pessoa quer que fique entre o casal. E aí a pessoa sai falando para o tio, para o primo. E isso é uma violência que atinge, magoa o outro, né? Então, tudo que traz um sentimento negativo é um tipo de violência que está sendo desrespeitado o outro, né? Mas eu estou pensando aqui numa relação pai-filho. Dependendo da idade dos filhos, você tem que dar uma controlada no que está acontecendo. Ah, Aí é diferente, né? Copa diferente, muito é diferente. diferente, É, com É, exatamente, filho, pai e é. mãe não invade privacidade de filho Não, pequeno, Exatamente, não, aí não exatamente. não, invade, não. não. Nós estamos falando de Concordo adulto com plenamente, Solange. adulto. Estava É, falando, eu estava pensando isso enquanto estava sendo lido. invade nada, né? É adulto com adulto, uma relação de adulto com adulto aí, né? É Aí completamente sim. diferente, tá bom? Geórgia, Oi, olha só, eu vou começar pelo exemplo, tá? Antes de ler. Todo mundo aqui já escutou esse exemplo, é clássico. Uma traição, a pessoa chega em casa, pega o outro numa intimidade com uma outra pessoa, o seu companheiro, sua companheira, na cama com alguém. A primeira coisa que a gente fala, não é isso que você está pensando, né? Comecei Verdade. pelo exemplo. Não É é bem isso. exatamente isso. Não é bem isso, não é isso que você está vendo, você está entendendo errado. Então, a distorção da realidade é isso, que pronuncia-se gaslight, né? Que, na verdade, significa uma manipulação psicológica, significa um abuso mental. Ou seja, convence o outro de que o que ele vê não é real. A finalidade é criar instabilidade e dúvida quanto à própria percepção. Ao sentir-se culpado, inverte a posição, tornando-se vítima da situação. Então, esse típico exemplo, né? Tem vários outros, mas esse típico. é. Olha, não é bem isso que você está vendo, você está entendendo errado. Ah, tá, eu estou vendo, mas eu estou errada. Então, começa a inverter a situação. Olha, mas você não tinha nada que ter chegado agora, você não disse que ia estar viajando, você não disse que ia estar na Aí rua, quem mandou inverte. vocês? Aí começa a inverter completamente, aí aquilo que ele está vendo não é real, e Tem cria um instabilidade. filme com esse nome, Gaslighting, em que o marido ele manipula a esposa de um tanto até ela achar que ela está enlouquecida, porque ele faz exatamente o que a gente já acabou de falar aí. Inverte, né? A situação, manipula psicologicamente a outra pessoa. Se você, Ih, mas será que eu fiz mesmo? Será que É. eu fiz? Né? A pessoa Você chega a ficar começa a na ter dúvida dúvida das suas atitudes, das suas né? atitudes. Isso aumenta a Da sua dependência emocional. sanidade, A sua da sanidade, sanidade exatamente. Sanidade. mental. É Né? Dependência isso. emocional do outro, não é? Verdade. Gente, isso é uma coisa de maluco. É uma coisa assim que eu vou dizer para vocês que eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. É uma coisa de doido. De doido. Nossa É mesmo. Senhora. também já vi. Né? No final, a vítima ainda pede desculpa. É uma coisa louca, porque ela acaba se convencendo do contrário do que De que aconteceu. ela está errada, de que ela Ela não viu está nada errada. daquilo. Você vê Exatamente. que É. transtorno Isso é uma comportamental, né? violência, mas é uma violência psicológica, assim, Uma muito cruel, né? grande, Cruel. cruel, Muito né? cruel, verdade. Cruel, É né? verdade. E geralmente, porque se tem uma pessoa que ela é mais forte, tem assim, uma opinião, ela não vai se deixar levar. Hum, Geralmente isso acontece porque são pessoas já que são fáceis de ser pra manipuladas, manipular. então ela não tem opinião. Será? Então tudo começa a colocar dúvida nela mesma, né, nas inseguranças dela, porque ela vê o outro como dono da verdade. Se ele está falando, é porque é É, correto. Mesmo que eu tenha visto, eu acho que eu que estou realmente tirando as conclusões erradas. Então, começa a ser uma inversão muito grande, é uma forma de manipulação muito cruel muito, mesmo, muito né? cruel. E leva realmente a pessoa a perder a sanidade, né? Sim, É bem, bem difícil. é. Elisa? Porque ele. Ah, desculpa. Pode falar. Não, Carlinhos, fala.
Porque aí geralmente coloca assim, você está inventando coisas da sua cabeça, sim. né? Eu nunca disse isso. Em que momento que eu falei isso? Então ele vai realmente coisinhas pequenas até chegar numa coisa grande e que aí você realmente você vai negando, negando e se confundindo e Entendo. transforma realmente num grande problema Transtorno, emocional, né? né? É porque nós não vamos ter tempo, mas a parte espiritual também, a reencarnação, seria uma coisa interessante para a gente Não, estar falando como é que volta essa relação que foi não é doentia. Mas, enfim, doentia. É. é, Elisa consegue falar? Ou não? Desqualificação de sentimentos. Quando percebe que feriu, diz que foi uma brincadeira, que o outro é dramático ou dramática, que não sabe por que o outro ficou tão alterado, que não era para tanto. Nossa, você faz drama para tudo, hein? É exatamente isso. Desqualifica o sentimento. Não percebe? Fala assim, eu estou falando sobre mim, por exemplo. Você está percebendo que eu não tô, que eu fiquei triste com isso? Ah, exagero seu. Isso é violência. Face invisível da violência, gente. Porque o outro desqualifica o que a pessoa está sentindo. Isso está entremeado na nossa vida de uma maneira como se desconsiderasse o que a pessoa está sentindo completamente. Isso é sério. Ah, foi brincadeira. Não. Como a gente diz, tem brincadeiras e brincadeiras, né? Tem coisas que a gente sabe que não são brincadeiras. Elas estão ali só num processo de distorção, não é? E na questão complementar, né? A pessoa fica ali completamente suscetível, o outro é insensível, É né? dominação. Isso Domina é e ele dominação. não quer nem saber o que que o outro está sentindo. Ele magoa o outro está se colocando que está chateado, ele não quer nem Sim, saber. Ah, mas você é o outro é um dramática. objeto. Para ele não importa a opinião. É isso aí. É é um, desconsiderar. Isso na é nossa um relação. comentário. Desculpa, fala Pode mais. falar, pode falar. Um comentário que é muito comum é assim: você está sentindo isso porque você quer, né? Então, assim, você está lá se colocando, te sensibilizou, como você falou, alguma coisa te tocou, né, te deixou triste, enfim. Ah, para quê? Isso aí é besteira. Você está sentindo tristeza porque quer. Então, não percebe, não dá o direito ao outro dele ter os sentimentos, né, de alegria, de tristeza, o que quer que seja. Então, ele realmente invalida, né, emocionalmente o outro. Invalida. O outro não é nada, né, não considera. Então, Ou é muito Carly, quando não invalida, ele cresce o dele para que o outro seja menos Diminuído. importante, seja menor, É. fique diminuído, né? Eu tô com dor de cabeça, mas é muito a minha, é muito pior do que a sua. Eu tive uma dor de cabeça infernal. A sua que você está sentindo não chega nem perto da minha, né? É É isso, bem por aí. São dois hipocondríacos conversando, né? verdade. É. Vamos lá. Agora, eu acho que. Quer ler, Carly? A intimidação psicológica. Faz comparações frequentes, sempre se referindo a outras pessoas melhores. Oh, desculpa. Todo mundo sabe que você é louco ou louca. Quando chegarmos em casa, conversamos. Quero ver você dar conta disso e daquilo. Isso não é nada. E se não fosse por mim, você nem seria ninguém. Você não seria ninguém. Então, ninguém vai acreditar em você. Então, não tem nem muito o que comentar, porque está muito claro, e todos os outros comentários que nós já fizemos, né, só reforça mais essa manipulação que a pessoa faz, né? Então, coloca realmente, é, através, procura isolar a pessoa, humilhar, né? E aí, esses comportamentos que ele vê o outro como fraco,
ou então muito convencido, que aí são aquelas as Extremos. duas medidas que, né, os dois extremos da balança, em que um às vezes se sente tão fraco e o outro tão convencido que o outro quer pisar mais ainda. E aquele que foi pisado, humilhado, ele quer dar o troco, então fica nesse alimentando, né, toda essa situação de violência, né? Então, o uso de sarcasmo para constranger, inclusive faz questão de fazer essas coisas em público, não Sim. esconde de ninguém essas ameaças, porque se sente tão convencido, tão poderoso, muitas vezes, que faz e acha que é bonito até mostrar para os outros o quanto ele ou ela é poderoso, poderosa, né, na relação. Então, é um comportamento muito doentio, de verdade. E o último são as críticas destrutivas, gente. É exigente com o outro, não releva nenhum comportamento. Tem um nível de exigência com o outro absurdo. Sempre aponta o que falta. Fiscaliza o tempo todo. Constrange o outro a expor seus comportamentos em grupo, em tom, em tom de brincadeira, né? Faz afirmativas destrutivas a respeito do corpo ou do comportamento do outro. Você está gordo, é burro, ou etc. Então, a gente falou da intimidação psicológica, aqui da crítica destrutiva, que é exigente com o outro, aponta a falta o tempo todo, como se estivesse ali como um juiz. Não, é brincadeira, você leva tudo a sério, né? Aquela história. E em público faz isso normalmente, né? Você tá gorda ou tá magra ou tá baixa, ou, enfim, né? Usando sempre dessa fala agressiva, né, para o outro, né? Você é sem noção, você é sem limite, né? Ah, visionário, isso não existe. Então, são críticas destrutivas, um desrespeito total ao que o outro pensa, ao que o outro entende, né, como correto e quer fazer valer a sua opinião, a história do dono da verdade que Carly comentou anteriormente, né? E muitas vezes a gente tem falado, né, desses comentários agressivos, mas às vezes vai numa voz doce. Esse vai entre situações em que o manipulador ele quer esconder ao mesmo tempo. Se ele for muito explícito, o outro acaba percebendo mais rápido. Muitas vezes faz uma brincadeira, mas você é tão gordinho, ai, e aí fala, todo mundo aqui na roda e tal, sabe que você, né, não é muito inteligente e tal. Então, vai falando de uma forma sutil, né, mas agride mais ainda a pessoa, porque vai camuflando cada vez mais do que você chegar, você é burro mesmo, então até todo mundo numa roda, que seja, todo mundo olha meio assim, percebe logo a agressão. Mas quando faz de uma forma, né, com uma voz carinhosa, mas vai falando e vai Camuflado. ferindo de uma forma muito pior, né? Então, é, esse acaba ficando sem limite, sem noção do que está falando e o quanto está magoando a outra pessoa, né, do seu convívio. É mais ou menos Não, isso, né, que então, nós. gente, a gente trouxe as 10 faces que a Ana coloca, né? Que ela fala que o que ela conseguiu e aqueles comportamentos complementares que cada uma delas ainda abrange foi o que ela conseguiu anotar. Ela diz que foi muito difícil fazer esse capítulo porque ela se via em muitas situações, ora como agressora, ora como agredida, enfim, na vida dela como um todo, foi um dos capítulos mais difíceis de serem elaborados, né? Depois eu vou fazer o seguinte, como a gente está com pouco tempo, depois eu vou colocar no grupo, são 3 minutos que ela fala sobre isso nessa palestra aí, pra gente, tá? Né? E se vocês toparem, nós estamos na nossa hora.
eu tenho uma proposta. Carly, vê se você concorda. Nós tínhamos um exercício para fazer que é proposta aqui do grupo. Isso iria demandar um pouco mais de tempo, mas foi muito boa, gente, a nossa discussão, né? Foi tão bom a gente ouvir a opinião das pessoas sobre isso. E o que eu pensei, a gente trazer a reflexão, a gente levar mais uns 10 minutinhos para a gente terminar, não fazer o exercício, trazer a reflexão do exercício para que cada um faça em casa, mas trazer a orientação e temos uma meditação e uma oração que será individual ao final. Se vocês toparem a gente ainda ficar 10 minutinhos, podemos fazer dessa forma. O que vocês acham? Por mim não tem problema, não. E aí Não? Então, a semana que vem já é outra, né? Outro assunto, Outro já é o caso. tema. É. Podemos, então? Sim. sim, Então, bora lá. Ela faz uma proposta que, depois disso tudo que a gente discutiu, que a gente identifique os nossos comportamentos lesivos mais frequentes nos nossos relacionamentos. E ela pede que a gente não se distraia identificando o comportamento do outro. Observe e registre apenas os seus. É olhar para dentro de cada um de nós. Nos meus relacionamentos, aonde eu estou tendo algo parecido com o que eu vi aí. Ou muitos. Não, esqueço o outro. Vou olhar para mim. Registra aquilo que a gente acha. Isso é muito bom para o nosso autoconhecimento, gente. É muito importante. É muito importante. E ela fala para a gente escrever mesmo. Em que situação que eu agi, por exemplo, com ironia? Em que situação que eu invadi a privacidade do outro? Será que eu estou fazendo isso repetidas vezes? Avaliação, tá? E, Carlice, você. Ah, aí ela também. Lembra lá do capítulo 4? Acho que foi Miriam que fez. Acho que a Miriam é Foi, Luciana, né? foi. Isso, né? Para a gente utilizar aquelas necessidades que são essas aqui, que eu até trouxe para nós, para a gente, nesses acontecimentos que a gente anotou anteriormente, quais as nossas necessidades que não foram atendidas com base nesse quadro? O que que eu gostaria que tivesse acontecido que eu me sentisse bem, que eu me sentisse em paz? Um exercício bom, gente, para fazer. De repente, quando eu acabar aqui, a gente está com tudo bem fresquinho. A gente pegar e anotar, anotar. Como é que eu gostaria de ter sido tratado nessa situação para eu ficar bem, em paz? E aí, Carlícia, quer fazer algum comentário antes da meditação? Eu acho que a gente, né, colocou algumas perguntas também para ajudar. Como é que eu colaboro para que isso esteja acontecendo na minha vida? Situações de violência em que muitas vezes sou eu a vítima, mas muitas vezes sou eu o agressor, né? Porque a gente precisa parar e pensar, como a Isabel falou e como eu também me vi em tantas situações, como é que eu estou colaborando para que essa violência invisível permaneça, né, nas minhas relações, né? Como é que eu estou me relacionando com outra pessoa que tem esse tipo de comportamento? Como é que eu reajo a isso? Eu também me torno agressivo? Eu também uso de manipulação? Né? O que que isso tem a ver comigo? Porque ela coloca, né, sempre esse modo complementar. Se existe alguma, na maioria das nossas relações, como ela coloca, sempre há uma violência invisível. Então, o que que tem a ver comigo? Que é o que falou. Qual é essa necessidade que eu estou precisando, né, fazer essa violência com o outro? Porque é uma necessidade que não está sendo é, suprida em mim mesmo. Então, eu estou exigindo do outro uma atitude, né?
Como é que eu estou expressando e convivendo as minhas relações? Ora opressor, ora oprimido. Então é bom a gente ir pensando, porque a gente, nessa caminhada toda, o que eu acho que é mais importante é a gente pensar, para mim, né? Como é que eu posso me tornar mais doce? Como é que eu posso me transformar de verdade num artesão da paz? Que foi esse, eu acho que o mote desse capítulo. Ela foi envolvendo todas essas violências, mas para dizer para a gente que tem solução, que tem um caminho, que a gente precisa trilhar esse caminho, que não é fácil, mas que esse caminho existe. Então, é aí que nós temos que focar o nosso olhar para a gente ir galgando esses degraus, para que verdadeiramente a gente encontre essa paz, até que a Glória estava falando, a paz começa em mim, que a gente fala, né, nesse sentido. E é, né? Então, como é que eu vou cada vez mais ser peregrino, deixar de ser andarilho e me perder tanto, né, nesses caminhos que a vida vai me levando para lá, para cá? Não, eu tenho um propósito. E é essa disciplina, 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 propósito, que pode levar a gente. Mas precisamos desse autoconhecimento, de saber como é que a gente está nesse momento. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Sem medo da gente se julgar. É isso. E achei interessante que ela trouxe o Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta, nos dando um caminho, né? A gente acha isso na internet, que ele nos ajuda a ter essa compreensão da forma como a gente está reagindo à fala do outro, né? Então, capítulo e tanto, né, gente, de estudo para nós, de muitos de nós repensou, pensou, repensou, né, tanta coisa aí, porque isso está intrínseco em nós ainda, né? E eu Então, faço tá. minhas palavras da Ana. Para mim também foi bem difícil, sabe? Fazer esse Sim, estudo. Não, não pela apresentação em si, que também que a gente fica com aquele frio na barriga, mas né? pelo assunto, né? O assunto é um assunto que tocou muito, me remeteu muito a coisas de infância, de outras situações, enfim, né? E o meu comportamento, eu também me peguei ainda tão, ai meu Deus, tão andarilho, eu quero ser peregrino, mas ainda falta uma caminhada. Mas é Carne para mim isso. também não foi fácil, não é estar, né, repensando, né, falando e lendo toda hora, porque a gente se vê, ora como vítima, mas também ora como agressor, né, a todo Sim, momento. Foi, foi bom. é isso. Alguém quer Podemos. fazer um comentário? Então, vamos fazer essa meditação rápida, né, por causa do nosso tempo, mas é importante a gente também parar esses minutinhos. Ainda não está tocando, Márcia. Não está tocando. Não? Não. Agora Agora, sim. Então, vamos procurar uma posição mais confortável, fechar nossos olhos e começar aquela respiração consciente, ela que vai ajudando a gente trazer a nossa atenção para dentro de nós mesmos. Então vamos inspirar, segura o ar um pouquinho e depois solta, levando as tensões,
deixando ir, de novo puxando profundamente esse ar, essa bênção, esse presente de Deus, que nos permite a vida, esse oxigênio, que nos preenche. Segura alguns segundos, sente essa pressão e solta, alivia e começa a notar a emoção que está vindo agora, nesse momento. Presta atenção em você, nesse sentimento que está chegando e começa a abrir espaços no seu coração. Pode ser alegria, tristeza, incômodo, dúvidas, não importa, sem julgamentos. Perceba o seu sentimento que está tomando conta agora dos seus pensamentos, essa emoção. E vão imaginando que o coração vai se abrindo para envolver esse sentimento, envolvendo em plena luz, acolhendo essa emoção, transformando essa emoção na luz. Essa luz que vai te aquecendo, que vai se espalhando por todo o seu corpo, tornando agradável a sua sensação. Esse prazer que o relaxamento vai te trazendo. E muitas vezes junto vem aromas, perfumes da natureza. Podemos sentir a brisa que refresca, que toca o nosso rosto, que vai nos transportando para momentos alegres da nossa vida. E começamos a relembrar alguns momentos. Esses momentos que te ajudaram a ser quem você é, a chegar a ser o que você é hoje. Momentos de alegria e que vão continuar te ajudando a percorrer caminhos, aqueles caminhos que você tanto quer trilhar, que você quer chegar onde você sonha. Esse caminho que está dentro de você mesmo. E você vai se conectando com esse eu interior, com essa essência, a sua essência e a essência divina que mora no seu coração. E vai se fundindo, tornando um só, em amor pleno, em amor que cura, em amor que aquece. Fazendo uma respiração mais profunda, sentindo essa presença, essa força que existe dentro de você. Aproveite esses momentos para fazer uma oração, a sua oração de agradecimento, vibrando a paz, a luz, o amor. Nesses 2 minutinhos que nós temos.
E vamos agradecer a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre nós mesmos, refletir sobre essa face invisível da violência e procurarmos conhecer um pouco mais dessa comunicação não violenta e colocarmos em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Vamos mexer um pouco os ombros, abrir os olhos devagar, fazer uma respiração mais profunda. Que assim seja. Muito obrigada, Carli. E encerrando com a frase da Ana Teresa, né? Viver em paz é uma construção, um esforço que precisamos cultivar em nossas convivências. É que a imaturidade, a falta de autoconhecimento e a ignorância emocional que se faz presente em nossos relacionamentos favorecem a nossa violência pelo desespero em buscar afeto de qualquer maneira. Quanto mais violentos, mais afastados de uma vida feliz. E quanto mais inconscientes desses comportamentos, mais tempo permanecemos à mercê de impulsos que transtornam nossas convivências e esvaziam nossos corações. Então, meus amigos, acho que hoje temos bastante coisa para refletir. Me desculpar com vocês pelo adiantar da hora, né? O assunto era grande, mas agradecer a Carli, que foi uma parceiraça aí, né? Muito obrigada, Carli, por estar junto comigo nesse momento e obrigada a todos vocês que também contribuíram conosco nesse processo de aprendizado. Muito obrigada. Boa noite.